Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Mais uma aula sobre o modernismo de 30. Essa geração é longa, viu? Porque nós temos a parte em prosa e a parte do verso. Ainda estamos nesse autor, Jorge Amado, também pode ser chamado o Amado do Brasil, já que ele ficou conhecido nacional e internacionalmente. E ainda temos a parte do verso, né? Estudaremos ainda os autores que fazem produção mais poética, né, para o lado da versificação. Então, quando falamos em Jorge Amado, estamos falando de um autor, né, o nome completo é Jorge Leal Amado de Faria. Estamos falando de um autor que conseguiu imprimir um novo projeto para o fazer literário da geração de 30 modernista. Quero dizer que o que ele conseguiu foi apresentar verdadeiramente o povo brasileiro, apresentar esse perfil multicultural e multirracial que só o povo brasileiro tem, né? Isso é comum nessas obras modernistas, como vocês já perceberam desde a primeira geração. Jorge Amado tem um currículo invejável, ele consegue produzir aí, apresentar, ter em seu nome mais de 32 títulos de obras em seu nome. Ele é muito popular, conseguiu aí vender mais de 10 milhões de títulos, muito popular, e ultrapassa essa marca dos 10 milhões de títulos, e teve suas obras traduzidas para mais de 49 línguas. Por isso eu disse que ele é conhecido internacionalmente, digno de aplausos esse senhor, não é? E de homenagens também, porque levou o nosso Brasil, as nossas histórias, os nossos costumes e linguagens adiante. Então, quando falamos de Jorge Amado, estamos falando desse retrato da diversidade econômica e cultural que o povo brasileiro tem, que a nossa nação tem. Então, são muitas as temáticas abordadas, mas se sobressai dentre essas temáticas o estudo das relações humanas, essas relações que levaram a essa constituição da multiculturalidade do povo brasileiro. As suas obras se encerram principalmente no cenário da Bahia, né, em que ele retrata flagrantes da Bahia, as condições sociais, o povo, os costumes. Então, desses retratos vão ser focalizados os problemas sociais. Claro que quando ele fala desses problemas sociais, lembremos que ele era um autor comunista, né? Ele era afiliado ao Partido Comunista, e por trás de todas essas obras que tem essa mensagem mais revolucionária, reivindicatória, essas obras possuem esse tom com os ideais partidários do Partido Comunista. Em suas obras, o que a gente vai perceber também é um resgate das lendas, das crenças do povo baiano. Ele vai apresentar os tipos humanos marginalizados, aquelas pessoas invisíveis que não eram vistas. Então também são romances de denúncia, da exploração, da exclusão social. Apresenta a realidade, né, e sonho desse povo. E a maioria das suas obras, principalmente da primeira fase do Jorge Amado, se cenarizam ali no ciclo do cacau, né, se ambientam nesse ciclo cacaueiro, certo? Então, podemos, sem dúvida nenhuma, afirmar que o grande protagonista das obras de Jorge Amado é o povo brasileiro. É o povo em suas múltiplas raças, nos seus múltiplos costumes, nas suas múltiplas linguagens. O povo brasileiro é, sim, podemos afirmar sem medo de errar, que é o grande protagonista das obras de Jorge Amado. Nós vamos ter muitas obras, ele vai produzir, como vocês viram, 32 obras. Eu separei aqui algumas principais apenas para a gente poder abordar mais especificamente. Terras do Sem Fim é considerada pela crítica a obra-prima de Jorge Amado, né? Foi publicada em 1943 e retrata a vida na região cacaueira de Ilhéus. Essa obra procura denunciar, caracteriza a opressão em que viviam os trabalhadores rurais dessa região, em contraste com a situação dos grandes coronéis da região, enriquecidos pelo ciclo do cacau. O cacau nessa região era conhecida como o ouro negro, em contraste com o ouro amarelo, o ouro dourado, né, tão buscado nas regiões de garimpagem brasileira. Aqui era o ouro negro. Outra obra que também faz parte desse ciclo engajado socialmente é essa publicada em 1937, Capitães da Areia. Ela faz parte da fase do romance urbano de Salvador
e retrata a vida e as peripécias, as aventuras de um grupo de meninos de rua, órfãos, meninos abandonados que tinham que se virar para sobreviver. Muitas dessas se virar deles eram atividades ilegais, mas eles tinham, pelo menos pela mensagem do livro, eles tinham que armar, né, se organizar para poder sobreviver ali no lugar em que ele vivia. Apresenta ali o amor entre o líder desses meninos, que é Pedro Bala, e a Dora, que é outra personagem que entra ali, vai chegando no grupo. No início ela não é muito bem aceita, mas depois ela vira uma querida ali no grupo, né? Então é uma obra em que o narrador leva o leitor pelos becos, pelas vielas de Salvador, pelos terreiros de Candomblé. É uma obra que realmente apresenta os costumes urbanos da cidade de Salvador, né? Além disso, localiza o cenário urbano, né, o que vai registrar toda essa região cacaueira, só que na cena urbana, não na cena rural, como acontece em Terras do Sem Fim. Posteriormente, porque aparece assim, que a obra de Jorge Amado ela é dividida em tópicos, em temas diferenciados, e esses temas parece que são nivelados, né? Ele vai apresentando um tom bem mais leve, né, a crítica, a denúncia nas suas últimas obras. Então, as últimas obras como Tieta, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, apresentam um tom mais pitoresco, um tom mais coloquial, não exatamente coloquial, mas um tom mais leve, mais bem-humorado, mais baseado no cotidiano e no dia a dia desses personagens que são, querendo ou não, os tipos humanos brasileiros. Então, uma sensualidade expressiva, sensualidade brasileira apresentada, está presente em todas as obras, mas em especial essas últimas aqui, né? Tieta, Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. São narrativas que retratam o amor mundano altamente erotizado. Concentração dos tipos humanos, né? As pessoas que são invisíveis, que não são vistas, que não eram vistas pela literatura da época, são apresentadas aqui. A exploração do tema do amor, a exploração religiosa sobre essas pessoas também. Narrativas que trouxeram grande popularidade para o autor, porque essas narrativas todas viraram séries, novelas, filmes e levaram o nome do autor internacionalmente. Então, como eu havia dito, a obra de Jorge Amado ela sofre uma mudança de postura. É perceptível essa mudança de postura, ainda que em muitas entrevistas o autor nunca revelou essa mudança de postura. Ele nunca reconheceu isso, mas é perceptível, você percebe desde os primeiros romances, como Seara Vermelha, um tom muito mais engajado, de denúncia, um tom mais revolucionário, muito diferente das últimas obras publicadas pelo autor, como essas últimas que eu apresentei agora há pouco, Tieta, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, Cravo e Canela. Porque o primeiro é mais político, evidentemente é muito mais político, mais revolucionário, ao passo que o último é bem mais lírico, mais caracterizado pelo tom pitoresco, por um certo tom bem-humorado, extraído ali do cotidiano, das banalidades, das trivialidades, né, do cotidiano das pessoas. Então, tentando didatizar essa produção literária de Jorge Amado, os críticos dividem a obra dele em 3 tipos. Nós vamos ter os romances proletários, que vão retratar a vida urbana em Salvador, que vão desde Suor, País de Carnaval e Capitães de Areia, e alguns outros mais. Nós teremos os romances que retratam o ciclo do cacau, em que serão ambientadas nas fazendas de cacau de Ilhéus e Itabuna, melhor dizendo, exploração do trabalhador rural, como Cacau, Terra dos Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Nesse ciclo do cacau, nessa segunda categoria, o Jorge Amado consegue afirmar que a luta do cacau o tornou um romancista. Isso o impulsionou a escrever, não é? Diferentemente de outros autores que eram impulsionados a escrever devido à seca, né? Ele a luta do cacau fez o Jorge Amado se tornar esse grande escritor. E por último, um último
novo tipo de produção literária do Jorge Amado são os depoimentos líricos e crônicas de costume. São esses romances mais pitorescos, mais leves, mais bem-humorados, de que já falamos aqui, desde Tubiabá e Mar Morto até as produções como Gabriela, Cravo e Canela, né? Mesmo assim, o que a gente pode perceber, ainda fazendo essa divisão didática de Jorge Amado, das produções literárias dele, o que se pode perceber em toda a produção literária é o tom de liberdade. O tom de liberdade, tanto no plano social das suas obras, quanto no plano individual. E como eu disse, ele é conhecido, é o amado das telinhas, do cinema e da televisão. Muitas das suas obras foram para o cinema. Nós temos um grande exemplo de Tieta, um grande sucesso da Rede Globo, já foi apresentada e reproduzida inúmeras vezes, né, que apresenta todo esse erotismo, essa sensualidade, esse romance mais pitoresco. Gabriela, Cravo e Canela, também já virou filme, novela, teatro, já foi reproduzida mais recentemente agora. Nós temos Dona Flor e seus dois maridos também, que já foi para as telinhas. São todos romances muito presentes e muito conhecidos pelos brasileiros. O último, Capitães da Areia, foi um romance apresentado em comemoração aos 100 anos de Jorge Amado. Essa obra muito engajada, né, nessa denúncia social da desigualdade social e da opressão pela qual passavam esses meninos abandonados. Também um grande filme. Eu trouxe aqui para vocês no começo da obra contém uma série de um resumo de um canal. Eu coloquei aqui o endereço, vou colocar na descrição o endereço para que vocês conheçam melhor, relembrem melhor sobre a obra. É um resumo bem didático que apresenta a história desses meninos de Salvador, tá? Não deixem de visitar para que vocês conheçam melhor a obra. Se não, lê a obra na íntegra, que vocês estarão ganhando, né, bastante a fazer a leitura dessa obra, mas não deixem de visitar. Vai estar aqui na inscrição do canal ou na descrição do canal ou lá na página do eClass, em que eu vou postar a atividade para vocês. Certo, meninos e meninas? Mais um autor dessa geração de 30. E espero realmente ter me feito entender, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda para mim, que eu estarei disposta, sempre atenta a responder. Façam os exercícios propostos aqui e bons estudos. Um forte abraço e até mais!